Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, recebam a paz do Senhor Jesus. Hoje, um dia muito especial para mim. Nós vamos viajar pelo livro de Esther, o último livro histórico do Velho Testamento. Não somente isso, nós vamos ter o comentário feito pela Bispa Esther Guedes, bispa aqui de Boston, e também minha esposa, minha companheira, minha ajudadora idônea. Eu sempre digo para ela que ela é a grande prova que Deus cuida de mim. E eu tenho certeza que será maravilhoso. Vamos viajar? Olá, meus amados. Estamos aqui para mais uma viagem fantástica na Rota 66 Espiritual. E hoje a minha convidada é muito especial, porque é a minha esposa. Hoje é o dia da Bispa Esther comentar o livro que leva o nome dela, o livro de Esther. E eu tenho certeza que será uma grande bênção. Seja bem-vinda. Oi, olá a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um privilégio para mim poder estar participando desse projeto tão especial que é a Rota 66, que eu vi nascer no teu coração, Nildo, que eu vi Deus plantar ele em você e eu vi isso crescendo e vi tomando corpo e tenho visto você fazendo ele dia após dia e eu fiquei muito feliz de ser convidada, ainda mais para falar sobre esse livro, o livro de Esther, que realmente é o livro que meu nome foi dado por ele, por causa dele, por causa dessa história, que é uma história linda, maravilhosa e que nós vamos falar sobre ela nessa noite. E estar ao teu lado é sempre maravilhoso, então me sinto privilegiada. As pessoas elas têm uma curiosidade sempre, e essa é a pergunta de sempre, quem foi o autor do livro, quando é que foi escrito, né? As curiosidades iniciais, o que você podia trazer para a gente? Vamos lá. Esse livro tem como base, quem escreveu foi Esdras, mas não é nada certo, mas é o que a maioria das pessoas, dos estudiosos, dizem que foi escrito por Esdras. E essa é uma história muito linda e ela se passa por volta de 460 antes de Cristo, antes da vinda de Cristo. Os estudiosos eles dizem que essa história se passou entre as duas fases da reconstrução de Jerusalém. A primeira com Esdras e Zorobabel e depois com Esdras e Neemias. Ela para mim tem 4 personagens que eu acredito que são fundamentais, que ligam ela, que fazem com que ela seja tão importante. E eu creio que a principal é a Daça. E quem era essa menina? Ela era uma órfã que foi criada pelo seu primo desde muito cedo. Ela foi criada por ele, ela era uma judia. E esse primo foi uma pessoa muito importante para a vida dela. O nome dele é Mardoqueu ou Mordecai, muitos chamam de Mardoqueu ou Mordecai. Ele então era um judeu que criou essa menina porque, como uma cultura da época, quando ficava-se órfã, o parente mais próximo dela que ficava para cuidar. O terceiro personagem é o rei, Ataxerxes ou Assuero, ele é mais conhecido depois no livro por Assuero. Esse rei ele é um rei muito importante para essa época. Ele tem o maior império, que é o Império Medo-Persa, calcula-se mais ou menos 100 e poucas províncias. Então ele era um rei muito poderoso. Nós vamos ver um pouco dessa riqueza também mais para frente. E o quarto personagem, que também é muito importante para o desenrolar dessa história, ele se chama Amã. Ele é um homem que tem ódio dos judeus e isso tem um pouco a ver com a sua história, por ele ser um amalequita e um agagita. Depois nós vamos estar falando. Então esses 4 personagens vão ser o centro dessa história, do desenrolar dessa história. E nós vamos entender o quanto Deus trabalhou na vida dessa menina, dessa pequena Hadassah, quando ela ficou maior. Bom, mas deixa o pessoal entender melhor então isso aqui, vamos lá. Você falou que tem a Daça, aí tem Mardoqueu, Mordecai, que seja, aí tem o rei Assuero e tem Amã. Então a pergunta é, onde que entra Esther nessa história, já que o livro é o livro de Esther? Sim, ótima, excelente pergunta, amor. Esther
é o nome que a Hadassa vai receber quando ela for participar de um concurso de beleza, para que ela possa se tornar, então, a Rainha Esther, de onde vem o nome desse livro. Ok. Então, Esther é Hadassa. A Hadassa era o nome judeu e provavelmente Esther é o nome persa. É persa, isso. Ok. Então, mas para que a gente chegue nessa história de Esther, que ela vai chegar a ser rainha, a gente precisa voltar um pouquinho só na história para entender como isso aconteceu. Vamos lá. Havia uma rainha que era esposa de Assuero que se chamava Vasti ou Vasti. Essa mulher, ela era extremamente linda. Ela era muito vaidosa, ela era uma mulher muito, muito linda e muito amada. O rei Assuero amava muito a sua esposa. E esse rei resolveu dar um banquete, mas não era um banquete normal como a gente vê nos dias de hoje, era um banquete muito grande. Ele fez um banquete de 180 dias e convocou todos os príncipes das suas províncias, porque ele queria mostrar a grandeza do reino dele, ele queria se exibir. Ele era um rei que não era modesto, entendeu? Então, quando ele fez esse banquete, era um banquete que era regado com muito vinho e foi um banquete muito bom, ele mostrou a glória do reino dele, ele estava muito feliz, tudo estava indo muito bem. Quando findou esse banquete, ele resolveu dar um segundo banquete com mais 7 dias, só que ele decidiu incluir os seus súditos, e isso se passou na cidadela de Suzã, que era como se fosse a capital do Império Persa. E ele convidou os súditos para que eles viessem, porque ele também queria que eles participassem e que eles conhecessem a grandeza do reino dele. E nesse banquete, quando estava para terminar já esse segundo banquete, então, o rei estava muito feliz, mas também ele já estava um pouco alterado por conta da bebida. E ele decide chamar a rainha, porque nesses banquetes a rainha não participava. Ela ficava numa casa à parte, tendo um outro banquete junto com as mulheres apenas. Então o rei ficava num lugar com os homens e a rainha em outro com as mulheres. O clube do Bolinha e o clube da Luluzinha. Exatamente isso. E o rei decide, para mostrar mais a sua grandeza, dizer como a mulher dele é linda, é formosa, é maravilhosa, e realmente ela o era. Ele manda os seus eunucos irem até onde ela estava com as mulheres e para que ela coloque a coroa e venha para que ela possa desfilar. E ele possa, assim, né, causar inveja aos outros. Era realmente o que ele queria. E assim foi feito. Os eunucos foram até onde ela estava com as outras mulheres e disseram para que ela viesse se apresentar ao rei. Só que ela não quis ir. Ela se negou, ela disse que ela não iria. Não se sabe o motivo, a Bíblia não relata isso, mas ela se nega a ir. E o rei fica furioso, realmente ele fica transtornado. Ele convoca os príncipes, ele convoca os sábios, os conselheiros da época. E ele pergunta para eles, o que vocês acham que eu devo fazer com Vasti? E aí os conselheiros disseram, olha, o ideal seria que o senhor fizesse algo que marcasse, para que nenhuma mulher mais fizesse isso. Tira ela de rainha, que ela nunca mais entre na sua presença. E isso pareceu bom aos olhos do rei. No momento ele achou que realmente era a melhor coisa a fazer e ele fez isso. Vasti nunca mais entrou nessa história. Uns dizem que ela permaneceu no palácio, mas exilada, dentro de um quarto, dentro de uma fortaleza, mas realmente não foi mais relatado sobre o nome dela. Passa-se algum tempo e Assuero se lembra de Vasti e sente saudade dessa mulher e comenta com seus conselheiros. Então, esses homens pensam que já é o tempo de haver uma nova rainha, né? Eles falaram, então a gente manda carta para todas as províncias e vai ser escolhida a mais bela de cada província, elas vão vir para cá, elas têm que ser virgem e lindas. E assim foi feito. Bom, então aí, no caso aí, a Hadassa entra também no concurso, é isso? E aí tem um tempo de preparação, como é que funcionou isso aí? Então, nesse exato momento em que o tio dela, no caso era o primo, uns falam tio, outros falam primo, mas ele era primo dela, ele coloca ela nesse concurso, ele a inscreve nesse concurso e ele faz uma orientação para ela. Você vai para lá, mas você não vai com esse nome judeu, mas você vai para lá com o nome de Esther, que já é um nome persa, né? Que seria um nome mais aceitável e que não haveria questionamento algum. Bom, e aí, no caso a Esther, já agora, ela entra no concurso, ela é selecionada. Ela foi selecionada e ela foi para o palácio e lá era um tratamento assim, esse concurso ele durou 1 ano só de preparação. As mulheres tomavam banhos de óleo, cremes, todos os
produtos que existiam na época de beleza eram usados para elas. E Esther passou por todos os rituais, assim como todas as outras. Só que chegou o dia de Esther. Muitas já haviam passado, ido ao encontro do rei, elas tinham apenas um encontro com o rei, e nesse encontro o rei podia se agradar dela ou não. E Esther, quando chegou a sua vez de ir, ela foi ao encontro do rei. E uma coisa interessante é que muitas mulheres, elas tinham o direito de escolher aquilo que elas quisessem levar para a presença do rei, tanto quanto joias, maquiagem, roupa. Se elas quisessem levar algo para o rei, para dar ao rei, elas tinham liberdade. E Esther ficou muito amiga de um eunuco e alcançou também favor diante dele. E quando chegou a hora dela ir, ele perguntou: o que você quer levar? E ela disse: nada, apenas aquilo que você quiser. Achar que eu deva levar, eu levarei. E assim ela foi, simples como ela era muito linda, ela era muito bela. Ela não quis usar da estrutura que existia além daquilo que o concurso oferecia, como, por exemplo, chegar com presentes para o rei. Ok. Ela foi apenas de coração aberto, entendeu? E ela chegou, e quando ela chegou à presença de Assuero, diz que Assuero se encantou por ela, ela encontrou favor diante dele e ele a amou desde o primeiro momento que ele a viu. E logo mandou colocar uma coroa na cabeça dela e a fez rainha. Tinha uma coisa que me chamou a atenção, achei bastante interessante, assim como Mordecai, ele meio que orientava, né, a Hadassah, que se tornou a Esther no caso. Sim. Agora a Esther também, ela parece que ela confiava na orientação desse, no caso do eunuco, porque ao invés dela ficar escolhendo coisas tal, ela preferiu: não, você me orienta, aquilo que você disser. Eu acho que isso é uma coisa importante que deve ser destacada, né? Era uma pessoa que gostava de seguir boas orientações. Eu acho que isso é importante. Ela tinha algo nela que eu acho muito importante. Ela se aproximava das pessoas certas. Ela tinha esse primo dela como um orientador, alguém que a conduziu num caminho muito certo, nos caminhos do Senhor, alguém que a colocava nos lugares certos e alguém que intercedia muito por ela. A gente vai ver ali pra frente, porque ele simplesmente não colocou ela lá no palácio para que ela passasse por esse 1 ano de tratamento e foi viver a vida dele, não. A palavra de Deus diz que ele ficava à porta do rei, ele ficava ali querendo saber como estava Esther, como ela estava se comportando, se ela precisava de algo. Então ele estava sempre ali buscando notícias dela, quer dizer, ele era alguém que a amava como filha, que se preocupava com ela. E quando ela chegou e encontrou graça nesse eunuco, ela também se aproximou dele. E foi muito interessante quando ele acha, né, ela acha favor diante dele, desse eunuco, porque ele separa para ela a melhor casa desse lugar que eles estão. Ele separa para ela, e separa 7 servas para ajudá-la nesse tratamento. Então, é muito importante quando você se conecta a pessoas corretas. Esther tinha essa capacidade de se conectar com as pessoas certas que iriam, né, trazer favores para ela no tempo certo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse personagem que a gente fala que é tão interessante, a gente sabe que é muito interessante dentro do livro de Esther, né? Que eu acho que nem tem essa questão de se um é protagonista ou o outro é coadjuvante. Talvez até a Esther seja protagonista, mas eu acho que eles trabalham quase que em parceria nessa história, né? Fala um pouquinho, no caso do Mardoqueu, porque parece-me que era uma pessoa que andava em harmonia com os planos de Deus. Mardoqueu, eu vejo ele como uma pessoa assim, fantástica na vida dessa menina. Ela foi criada, e muito bem criada, e muito bem ensinada por ele. Tanto que ela era obediente, né? Ele falou: não diga quem você é, e ela não disse quem ela seguia orientações. E Mardoqueu, ele estava vendo lá na frente, ele não sabia o porquê que ele tinha colocado ela nesse concurso, mas ele sabia que ela podia ser, né, abençoada ali. Quando ela está ali sentado na porta do palácio, buscando saber como está Esther, ele ouve um plano de 2 eunucos que querem acabar com a vida do rei. Eles estão furiosos, eles estão irados por algum motivo, e ele escuta sobre esse plano desses eunucos. Uma conspiração contra o rei. Isso, uma conspiração. E o que ele faz? Ele manda avisar Esther, ele conta para ela o que estava acontecendo. Esther imediatamente vai à presença do rei, conta para ele que Mardoqueu tinha ouvido isso e que existia um plano de conspiração contra ele. O rei manda investigar
e descobre que realmente esses 2 eunucos estavam tentando contra a vida dele. E aí o rei manda enforcar esses 2 eunucos. Isso só foi possível porque Mardoqueu estava ali, cuidando da vida de Esther. Pôde salvar a vida também do rei. Logo depois desse período que foi descoberta essa trama, acontece algo interessante. Entra esse personagem Amã. O rei chama Amã e coloca ele como príncipe entre todos os outros. Ele é como se fosse o segundo homem do Império Persa. Um ministro. Isso, como se fosse um ministro. Um homem muito importante. E esse homem, ele é um amalequita, um agagita, e ele é um cara muito arrogante. E ele começa a crescer, e ele cresce muito. Toda vez que ele passa perante as pessoas, ele quer ser como o rei. Ele quer que todo mundo se curve perante ele, todo mundo se dobre. E isso realmente acontece. Muitas pessoas faziam isso mesmo, né? Muitos, a maioria. E no caso de Mardoqueu, isso não acontecia. E aí os servos começaram a observar aquilo, que quando ele passava, todo mundo se dobrava, todo mundo reverenciava, todo mundo baixava a cabeça. Mas Mardoqueu ficava onde estava, não mexia, não saía do lugar. Bom, quando Amã fica sabendo disso, cresce um ódio muito grande dentro dele, uma fúria muito grande, e ele decide destruir Mardoqueu. Mas não somente Mardoqueu, ele quer destruir também todos os judeus. Bom, mas aí então é muito importante, interessante que as pessoas saibam sobre isso, que a razão, né? Tinha uma razão porque ele queria destruir Mardoqueu e os judeus, não somente Mardoqueu, porque na verdade quem não estava, né, ali reverenciando ele era Mardoqueu. Sim. Mas ele resolve destruir todos os judeus. A questão é que Amã, ele era um amalequita, e os amalequitas foram os primeiros inimigos que perseguiram os israelitas quando eles saíram do Egito, isso sem motivo algum. E depois disso, existe também um episódio que aconteceu na época do rei Saul. Saul tinha recebido uma ordem, uma direção de Deus para exterminar os amalequitas. Só que Saul, ele não obedeceu completamente. Ele pegou o rei Agag e quis levar com ele esse rei como se fosse um troféu para ele. Saul guerreou lá com os amalequitas, aí pega os despojos, Deus falou para não ficar com nada, destruir tudo, além de pegar os despojos, ele pega ainda o rei Agag, não é isso? Isso, leva como um troféu. E aí por Agag ter ficado vivo, gera filhos que geram filhos e geram filhos, e vem Amã, que é um descendente, por isso que a gente fala que ele era um amalequita e um agagita, porque ele veio da descendência desse rei Agag. E eu queria lembrar aqui também de um fato. Sim. Tinha uma guerra que Davi, aliás, estava em guerra, e Davi vence a guerra e vai voltando com os despojos, voltando com os seus homens, 600 homens, e aí ele chega na sua cidade. Quando chegou lá, os amalequitas tinham atacado a cidade de Davi e levado o quê? As mulheres, levado os filhos, e foi aquele momento em que choraram muito, todos choraram muito, inclusive queriam até apedrejar Davi, né? E Davi buscou a direção de Deus, tudo mais, se fortaleceu, foram atrás e recuperaram, trouxeram as mulheres, as crianças e os despojos, mas era uma guerra contra os amalequitas, mais uma vez os amalequitas aí como inimigos ferozes do povo de Deus, né? Isso, é verdade. Amã fica com todo esse ódio pelos judeus no coração dele, e aí ele resolve ir na presença do rei, inventa uma história. Ele diz para o rei: olha, rei, existe um povo aqui no nosso meio que não se parece conosco, eles têm as suas regras, eles gostam de fazer as coisas do jeito dele, eles são um povo diferente. Eles não somam em nada no teu reino, e eu gostaria de pedir ao rei que fizesse um decreto, que mandasse matar, exterminar esse povo. Se o rei fizer isso, eu vou entrar com 1000 talentos de prata no cofre do rei. O rei era um rei ambicioso, na hora aquilo pareceu bom aos olhos dele. Só que ele não perguntou quem era esse povo, quantos eram. O rei não perguntou nada, porque ele confiava em Amã, ele tinha Amã como segundo homem. Então ele simplesmente entregou o anel dele e deixou Amã fazer esse edito, e isso foi espalhado para todas as províncias. E a ruindade foi tão grande que esse decreto, ele não foi para que acontecesse no outro dia. Ele teve um prazo longo, mais ou menos 1 ano, para que esse decreto chegasse a todo mundo, para que existisse muito sofrimento, para que todos os judeus ficassem sabendo que em tal data, em tal mês, tal dia,
eles iriam ser exterminados da terra. Isso todos, homens, mulheres, jovens, crianças. E por onde chegou esse decreto, havia choro, havia pranto, os judeus ficaram muito maus. Imagina você saber que existia uma sentença de morte, literalmente. Então eles começaram a chorar e Mardoqueu, ele teve a mesma posição que todos os judeus. E ele se vestiu de saco, jogou cinzas na sua cabeça, só que ele saiu da sua casa. Ele foi lá para a porta do rei, onde era o lugar que ele gostava de ficar. E ele ficou ali chorando, pranteando. E eu acredito que as servas de Esther, que serviam ela ali no palácio, elas já sabiam quem era Esther. E sabia que era ele. E que sabiam que ele era primo dela. Isso, eu acredito nisso, porque quando elas viram que ele estava na porta do rei, todo, né, pranteando, com roupas de saco, com pós de cinza na sua cabeça, elas viram aquilo, elas correram para o aposento de Esther e foram contar para ela. Ela falou, eu não sei o que está acontecendo, corre lá, pergunta para ele, já leva a roupa para ele. Isso é um pouquinho parte da mulher, né? Acho que ela já pensou, será que ele tá passando alguma dificuldade? E Mardoqueu não aceitou nada daquilo. Ele falou, não, eu não quero roupas. Eu quero que vocês façam um favor, eu quero que vocês digam a Esther o que está acontecendo. E fala para Esther conversar com o rei, para que ela fale com ele, para que ela peça pelos judeus, né, perante o rei. Quando as servas falam isso para Esther, Esther fala, olha, voltem lá, digam para o meu primo, digam para ele que eu não posso fazer nada nesse momento, porque existia uma lei naquela época que, mesmo ela sendo rainha, ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Sim, sob pena de morte, né? Sim, ele podia dar um decreto ali de pena de morte, a não ser que ele estendesse o cajado dele, né, dando para ela liberdade. Então ela fala, olha, avisa para ele que eu não posso fazer nada por ninguém. Nem por mim, porque já tem 30 dias que ele não me chama. E se eu for na presença dele sem ser convidada, sem ser chamada, ele pode me matar. E as servas foram e contaram para Mardoqueu. E aí vem algo muito importante. Mardoqueu fala assim, diz para Esther que por ela estar no palácio, ela não vai se livrar, porque ela é judia. E eu acho isso muito interessante, porque é como se ele desse um chacoalhão nela. É como se ele dissesse, você sabe quem você é? Você está rainha, mas você tem uma identidade e que você tem que atentar para essa identidade, né? E ele diz mais, ele diz assim, fale para ela que, quem sabe, não foi para este tempo que você foi colocada como rainha. Mardoqueu entendeu no momento que ele viu aquele decreto que Esther não estava ali à toa. Ele entendeu que ela foi um canal de Deus colocada naquele lugar, para aquele momento. Uau. E ele dá esse chacoalhão nela. E quando as servas vão e falam isso para ela, dizem para ela o que ele disse, é como se a ficha dela caísse, é como se a mente dela se abrisse e ela muda radicalmente de posição. E ela fala, olha, diz para o meu primo, para ele falar com todos os judeus, para que eles possam jejuar e orar por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas vamos fazer o mesmo. E depois disso, eu vou até a presença do rei. E se tiver que perecer, eu perecerei. Uau! Eu achei fantástico essa resposta dela. Como ela se identificasse agora, né? Tipo assim, agora ela lembrou quem ela era, o porquê ela estava ali. Então, nesse momento, eu vejo a importância desse homem. Isso tudo tem a ver com os ensinamentos que ele passou para ela desde pequena. Sabe, de quem ela era, de quem era o povo dela, de quem era o Deus dela. E outra coisa tão importante que nós ainda não falamos, uma curiosidade desse livro, é que em nenhum momento você ouve o nome de Deus, mas Deus está em todos os momentos. Uau. Conforme você vai lendo, ela iria jejuar para quê? Para que ela ia pedir um jejum? Para ficar mais magra, para ficar mais bonita, para quando ela for na presença? Não! Para que realmente ela tivesse favor diante do rei e não morresse, mas que ela pudesse falar e interceder a favor do povo dela. Esse livro, inclusive, é importante as pessoas saberem que, apesar de não conter o nome de Deus, né, e como você falou, Deus está em todo o tempo nele, é um dos livros mais considerados da literatura, no caso, judaica, ou seja, os judeus têm esse livro em autoestima, né? Nós vamos chegar lá na frente numa festa que é comemorada até hoje pelos judeus,
E nessa festa, eles leem o livro de Esther. Tamanha importância que essa personagem teve. Tanto ela quanto, no caso, Mardoqueu, né? Vamos lembrar que esse Mardoqueu. livro de Esther é um livro de 2 personagens importantes, né? Fortíssimos. Ok, muito bem. Bom, nós vamos caminhando para o final, não sei se já está no final, mas enfim. Mais ou menos. Esther resolve jejuar, não é isso? E o que acontece então aí? Bom, então todos os judeus começam a jejuar, Esther começa a jejuar com as suas servas, passando-se os 3 dias, Esther se arruma, Esther se adorna e Esther vai. Ela vai crendo que Deus vai estar com ela. E quando ela chega na presença do rei, como graças a Deus era de se esperar, o rei estende o cajado lá na direção dela. E esse sinal dele estender o cedro é um sinal de que ela alcançou favor, né? Ele teve misericórdia dela e então ela já não estava mais sentenciada à morte. E o rei diz: vem, Esther, pede-me o que você quiser e até a metade do meu reino se te dará. Uau! Eu creio que ela estava mais bela, eu creio que naquele momento Deus, né, agiu na vida dela. Sim. E ela chegou na presença do rei. Só que Esther era muito sábia. Ela não sentiu que era aquele momento de falar. E ela falou: então, rei, se eu te agrado, eu gostaria de pedir para que o rei viesse a um banquete que eu vou oferecer ao rei. Só que eu gostaria que o rei viesse com Amã. E o rei falou: ah, um banquete, Esther? Só isso? Não, claro, nós vamos. E Esther saiu da presença do rei e foi preparar esse banquete. Amã ficou assim maravilhado. Amã já era arrogante, já se achava demais. Então, tendo recebido esse convite da rainha Esther, ele chegou contando histórias na sua casa, para os seus amigos, para sua mulher, se gabando. Fantástico, Ele já se achava demais. Então, sendo o único convidado junto com o rei para ir à casa de Esther para um banquete, aquilo para ele foi o auge, foi a alegria. No outro dia, eles vão para o primeiro banquete da rainha Esther. E quando eles chegam lá, o rei já ansioso, imagino que ele, né, ficou super curioso para saber o que ela ia pedir, porque ela quis dar um banquete, né? Quando ele chega lá junto com a mãe, ele pergunta para ela: então, minha rainha, o que você gostaria? E Esther fala para ele: olha, rei, se parecer bem a você, se o senhor se agradar de mim, eu gostaria de ter um segundo banquete. Eu creio que ela estava no tempo de Deus. Ela sentiu que aquele também não era o momento dela fazer o pedido. E ela pede mais um banquete. E o rei: ok, mais um banquete. Sim, eu quero que esse banquete seja o senhor e Amã novamente. E o rei aceita esse pedido de Esther. E ele sabe que no segundo banquete, provavelmente, ela vai dizer o que aí? Ele já está curioso. Então, Esther volta para o seu aposento, Amã vai para casa feliz da vida, porque vai participar de um segundo banquete. E o rei volta para o seu quarto. Quando o rei vai dormir, acontece algo muito interessante. Ele perde o sono completamente. Pede para que um dos seus moços vá buscar o livro das crônicas, onde são relatados todos os feitos do rei, tudo aquilo que vai acontecendo, conforme vão acontecendo a história, vai sendo narrado nesse livro das crônicas. E o servo vem e abre exatamente onde estava a passagem que diz que 2 eunucos estavam conspirando contra a vida do rei e que o judeu Mardoqueu ficou sabendo e contou para a rainha Esther, que contou para o rei, que investigou e apurou que realmente era verdade. E ele fica intrigado com aquilo e ele pergunta para o seu servo: e o que foi feito? Ele nem lembrava direito o que tinha acontecido, né? Nem lembrava. E aí ele, no momento, ele pergunta: mas o que foi feito para esse judeu Mardoqueu? E o servo olha para o rei e fala: rei, nada foi feito com ele. E no outro dia, esse pensamento não sai da cabeça do rei. Aí a gente dá só uma pausa, porque nessa mesma noite que o rei perde o sono, quando Amã sai do primeiro banquete, ele vê Mardoqueu na porta do palácio, que não se ajoelha para ele, e ele vai embora furioso. Quando chega na sua casa, ele comenta com a sua mulher que o banquete foi maravilhoso, que ele é o tal, porém nada satisfaz o seu coração enquanto ele não vê Mardoqueu morto. A mulher dele dá uma ideia assim: então faz uma forca
e manda enforcar ele. Mulher é boa de dar ideia, né? Vamos lembrar aqui que Ela foi muito sagaz. Jezabel tinha as ideias, né? Eva tinha as ideias. E Zeres, a esposa de Amã, não era diferente. Ela falou, então faz isso. Você já é o cara. Se você pedir para o rei mandar enforcar Mardoqueu, quem é Mardoqueu? O rei enforca na hora. E ele manda fazer essa forca. E no outro dia, o rei já tinha lembrado quem era Mardoqueu. E o rei pergunta para um dos seus funcionários ali, tem alguém no pátio? Aí a mãe está vindo para pedir e para enforcar Mardoqueu, nesse exato momento. E o rei pergunta se tem alguém no pátio, e o rapaz diz para ele, sim, a mãe está no pátio e quer falar com o senhor. Manda entrar a mãe, meu chapa. Quando a mãe entra na presença do rei, a mãe já ia falar, o rei fala para ele, Amã, o que você acha que eu devo fazer com uma pessoa que eu quero honrar? E Amã, mais que orgulhoso, mais que prepotente, tem certeza que o rei está falando dele. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, literalmente é o que ele pensou. E o que ele pensou? Eu creio que a ambição maior dele era ser o rei. Ele fala, olha rei, se você quer realmente honrar esse homem, eu acho que você deveria pegar o seu cavalo, que é o melhor cavalo, com certeza, do reino, pegar o seu cavalo, pegar a sua capa real, pegar a sua coroa real, colocar esse homem sentado num cavalo, pegar um dos príncipes, um dos mais importantes, tem que ser. Aí o senhor pega esse príncipe e faz ele sair puxando esse cavalo, com esse homem que o senhor quer honrar, sentado em cima desse cavalo, e esse homem tem que ficar falando, apregoando. Isso é o que o rei faz com aquele que ele quer honrar. Eu creio que Amã já se viu em cima daquele cavalo. Sim. Só que como os planos de Deus são perfeitos, ele literalmente caiu do cavalo. Uau, essa foi boa. Por quê? Porque eu acho que quando a mente dele tá ali pensando e se imaginando, o rei fala, Amã, é isso, gostei da sua ideia. Amã, você é o cara. Amã, você vai correndo, você vai pegar o cavalo, você vai pegar minha coroa, você vai pegar minhas vestes. Amã, não esquece de nada do que você falou, porque o que você falou foi ótimo. Eu quero que você pegue tudo isso e pegue o judeu Mardoqueu. Você vai pegar tudo isso e vai vesti-lo, e vai pegá-lo e vai colocar em cima do meu cavalo, e eu quero que você, que é um cara muito importante, claro que não foi nessas exatas palavras, ele disse, eu quero que você saia puxando o cavalo de Mardoqueu e saia gritando. Isso é o que o rei faz com aquele que... Meu Deus, o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? Foi algo assim, eu imagino aquela cena, quando eu imagino, eu não sei o que passou no coração desse homem, mas com certeza muita vergonha. Todo mundo sabia que ele que tinha feito essa lei, todo mundo sabia do ódio que ele tinha de Mardoqueu e dos judeus. Já existia um decreto de morte. Sim. Mas mesmo assim ele não podia desobedecer a ordem do rei. E ele vestiu Mardoqueu, ele colocou a coroa, ele colocou a veste real e ele saiu desfilando pela cidade. E diz na Bíblia que quando ele terminou de fazer isso, já no finalzinho do dia, ele ficou muito envergonhado, ele cobre a sua cabeça e vai para casa humilhado. Quando ele chega em casa humilhado, a sua esposa tá lá, feliz da vida, esperando por ele. Ele chega e conta o que aconteceu. E quando ele conta para ela o que aconteceu, ela fala para ele assim, se esse Mardoqueu é descendente dos judeus, você só começou a cair diante dele. E quando ela tá terminando de falar isso para ele, chegam os servos do rei para pegá-lo, para levá-lo para o segundo banquete, que é o segundo banquete que Esther iria oferecer para o rei e para Amã. E o rei pergunta novamente para Esther, Esther, faz a sua petição. O rei parecia mais o gênio da lâmpada, né? E apaixonado, né? E apaixonado e curioso para saber o que ela queria dele. E ela fala, olha rei, se te parecer bem, se eu agrado ao meu rei, eu gostaria de pedir por mim e pelo meu povo. Temos uma sentença de morte, rei. Eu e o meu povo vamos morrer. E o rei fala, como assim, Esther? Que povo? Do que você está falando? E Amã não está entendendo nada, porque Amã não sabia que ela era judia. Amã não tinha ideia de quem era a rainha Esther. E Esther olha para Amã e diz, é este mal Amã. Ele está perseguindo a mim e o meu povo, eu sou judia. E o rei assinou um decreto de morte contra mim e o meu povo por causa deste homem. E o rei fica furioso, o rei se levanta, porque o rei assinou um decreto realmente, mas ele não sabia quem era o povo, muito menos que a sua esposa fazia parte desse povo. Ele vai para longe
E quando ele está lá, Amã se joga aos pés de Esther. Ele se joga para pedir pela vida dele, porque ele já entendeu que acabou para ele ali. Sim. E o rei vira, quando o rei vira, vê ele jogado aos pés dela. E para o rei dá a impressão de que ele está importunando ela, que ele quer algo com ela. E o rei vira furioso e fala: você está querendo ir para cima da minha mulher na minha presença? Você está louco? E decreta a sentença de morte. Um dos eunucos diz para ele: olha, rei, Amã mandou fazer uma forca para o judeu Mardoqueu. Ele quer enforcá-lo. E o rei fala: então, vocês vão enforcar ele na forca que ele fez. Amã morre nessa forca que ele mesmo mandou preparar para que morresse Mardoqueu. É terrível, mas a gente vê um livramento de Deus. A gente vê o favor de Deus, a sabedoria de Esther para conduzir todos esses momentos, né? De não falar ali na primeira vez na presença do rei. O povo de Israel, quando chegou em Jericó, que deram 7 voltas, né? Durante 7 dias, no último dia 7 voltas. Se calaram para depois se gritar. calaram para só depois gritar. Aqui é o que aconteceu com a rainha Esther. Ela se calou, foi dando as voltas espirituais, amolecendo o coração do rei, Isso. né? Fazendo conforme aquilo que ela sentia que era o que Deus queria que ela fizesse. E no momento certo, na hora certa, ela disse da forma certa, porém já existia um decreto. Existia um decreto que foi selado com o anel real. E todo decreto que era assinado com o anel real, toda vez que o rei assinava um decreto, nem ele podia voltar atrás. Não podia voltar atrás. Ele fala: eu vou entregar o meu anel e vocês podem fazer um novo decreto, não anulando aquele, porque ele não pode ser anulado, mas dando a chance e a oportunidade dos judeus lutarem pelas suas vidas. E assim é feito. Mardoqueu e Esther fazem um novo decreto, dizendo que naquela data todos os judeus vão poder lutar, eles podem se preparar, eles podem adquirir armas, eles podem aprender a lutar para que eles possam se defender. O que não tinha acontecido com Mardoqueu no início, o rei resolve colocá-lo no posto que era de Amã. É uma coisa interessante quando eu vejo esse novo decreto, né, que é agora formulado por Esther, por Mardoqueu. Sim. Uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Tem tantas guerras e lutas que Deus não vai tirar, ou seja, o inimigo virá, mas Deus vai nos capacitar a termos armas para vencermos essas batalhas. Ou seja, a gente não é tirado do mundo, nós estamos no mundo, tem batalhas, mas ao mesmo tempo Deus nos dá capacidade para nos preparar e nos dá munição, nos dá instrumento, nos dá ferramentas, armas para que possamos lutar as nossas guerras. E além disso, o rei coloca Mardoqueu no lugar que era de Amã. Então ele é colocado como o segundo homem do reino, ele se torna muito importante. E isso foi um fator que ajudou muito os judeus, porque ele sendo esse segundo homem, as pessoas que estavam preparadas para naquela data atacar os judeus, muitos começaram a temer. Por quê? Porque Amã era judeu. Alguns até desistiram, né? Sim, porque Mordecai foi levantado como segundo homem, um homem que tinha poder, um homem que tinha influência, um homem que estava na presença do rei o tempo todo. E então isso ajudou também. Bom, quando chegou essa data da morte dos judeus, queridos, foi algo tremendo, foi algo fantástico, porque Deus reverteu toda a situação. Houve algumas mortes, algumas perdas, mas os judeus prevaleceram. Aquilo que era para ser um dia de morte, de extermínio dos judeus, se tornou num dia de vitória. De livramento. Eles saíram, maiores do que eles entraram. Eu creio que eles saíram mais fortes porque eles viram a mão de Deus os abençoando naquele momento. E foi algo fantástico. Então, a partir dessa data, foi instituído essa festa que nós falamos lá no início, que se chama Purim, que é uma festa que se comemora até hoje, que é uma festa onde os judeus se lembram do dia que era para ser o dia do extermínio deles, como um dia de vitória, como um dia onde os judeus prevaleceram, onde eles venceram, onde eles romperam, e eles permanecem vivos. Querido, isso é tão importante, essa vitória, dessa passagem do livro de Esther, porque se os judeus
tivessem sido exterminados, nosso Jesus Cristo teria vindo como? Porque existia uma profecia de que Jesus viria através dos judeus. Essa história ela é muito rica, ela tem tantos detalhes que a gente não consegue falar todos aqui. Muita São coisa. muitos detalhes, são muitas coisas que ligam uma situação a outra que você pode ver a mão de Deus. O ideal, então, a pessoa que está, de fato, assistindo a gente, é que ela possa, de fato, ler agora todo esse livro e ir captando, né, Sim, todos os tesouros. Né? São apenas 10 capítulos, mas 10 capítulos muito ricos de uma história fantástica de livramento, de perseverança, de obediência, né? Uma história onde você vê que é revertido um decreto de morte. Bom, então, para a gente fechar esse livro, essa história fantástica, primeiro que a gente entende de fato que aqueles que são de Deus, né, vão prevalecer. Eu acho que é uma coisa que é interessante entender aí de fato que aquele que quer, luta a todo custo para ser honrado, acaba sendo humilhado, e aquele que trabalha com humildade acaba sendo exaltado, né? É verdade. Acho que a questão de seguir instruções, acho que é muito interessante essas lições, Esther ouvir as instruções das pessoas corretas, né? Acho que fantástico. Mas todo esse enredo é maravilhoso. Esse livro, ele está ali entre talvez os dois livros de Esdras e Neemias. A Esther, na verdade, está no meio desses livros, né? Mas ele acaba fechando. Então, hoje nós estamos fechando, né, com esse livro. Fecha os livros históricos. Fecha os né? livros históricos, né, da Bíblia. E que bom. Bom, eu gostaria que você deixasse agora aí uma palavra de oração, enfim, e orasse, abençoasse as vidas que estão nos assistindo. Gente, para que você que não viu lá no comecinho, estou encerrando quase aqui, essa é minha esposa, a Bispa Esther, né? E ela está falando do livro de Esther, um livro maravilhoso. Bom, então agora eu vou abrir a tela para você, meu amor, e eu quero que você fale diretamente com as pessoas, traga uma palavra de oração, para que a gente possa, né, estar encerrando. Ao final a gente volta aqui, eu dou tchau para você. Então, para encerrar, eu quero deixar um versículo para vocês. Diz assim lá em Provérbios 11:8: o justo será libertado da angústia e o ímpio virá para o seu lugar. Querido, se você tem sido correto, se você tem sido justo, não se importe com o que você está passando. Eu não sei quais situações você está passando, eu não sei quais decretos existem contra a tua vida, eu não sei se existe um decreto que um médico lançou de morte sobre você por alguma doença, eu não sei se você está passando por um problema espiritual, eu não sei se você parou por acaso aqui e está ouvindo, mas eu sei que Deus tem um plano para a tua vida. E eu sei que quando a gente se encaixa nesses planos de Deus, quando a gente faz as coisas de acordo com a vontade dele, a bênção dele vem para as nossas vidas. Eu quero dizer que não existe decreto que possa te tirar da presença de Deus. Que quando Deus coloca a mão dele, nada pode ser contra você. Eu quero orar com você em cima disso, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Senhor Jesus, eu quero agora te pedir, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar alcançando cada um, ó Deus. Onde quer, ó Pai, que esteja, Senhor, ouvindo esta live, ó Deus, que as pessoas, Senhor, que estejam ouvindo possam entender que a perseverança, que a obediência, que o temor do Senhor, que estar no centro da tua vontade é que faz toda a diferença nas nossas vidas. Pai, existia um decreto de morte contra este povo. Deus, mas houve, Senhor, uma luta justa, Senhor, e o teu povo prevaleceu. Porque eles creram, porque eles oraram, porque eles jejuaram, porque eles buscaram a tua direção. Deus, que os teus filhos possam entender que nada pode ser maior que a tua vontade na vida deles, que eles possam receber do teu amor, da tua paz, da tua graça, da tua bênção, em nome de Jesus. Eu os abençoo, que eles possam, Senhor, ler este livro, que eles possam entender, ó Pai, que uma pessoa pode mudar uma história de uma geração, ó Deus, pela obediência, pelo temor do Senhor, e quando se coloca, ó Deus, à disposição, possamos ser usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você falou no começo, eu me perdi, não lembro se você falou ou não no começo, mas Esther, para quem não sabe, significa estrela, não é isso? Nós possamos ser essa estrela que não que era a estrela que Amã queria ser, que todo mundo exaltasse a ele, mas a estrela que brilha, reflete,
né, o brilho de Jesus para as vidas. Gente, Deus abençoe vocês por ter assistido. Meu amor, obrigado por essa participação maravilhosa. Olha, o prazer foi todo meu, todo meu. Estou muito feliz com esse projeto, muito feliz de ter participado e muito feliz pelo que você está fazendo. Eu creio que essas lives elas vão ficar para a eternidade. Quem quiser aprender da Bíblia, vem para cá, vem para a Rota 66, vem participar e vem ser abençoado. Em nome de Jesus. Tá de parabéns, meu amor, meu bispo. Te amo. Tchau. Tchau.